Os judeus são ricos. Primeiro, se você está aqui para coisas loucas como pessoas lagarto e o Illuminati, você veio ao lugar errado. Não estamos fazendo toda a canarde antissemita sobre conspirações globais, ok? Estamos tentando fazer e responder uma pergunta séria, e é uma pergunta com grandes implicações por um lado. A ideia de riqueza judaica é uma fonte de grande admiração, uma fonte de filosemitismo entre as pessoas do mundo por outro lado. A riqueza judaica é exatamente o tipo de coisa que alimenta o antissemitismo do pior tipo. O que é louco é que uma frase como os judeus são líderes da indústria ou os judeus dirigem as maiores empresas, você poderia facilmente imaginar essa mesma frase dita por um antissemita fervoroso e um admirador do povo judeu. Essa linha entre o anti e o filosemitismo pode ser realmente difícil de descobrir. Vamos começar voltando ao básico. Os judeus são realmente ricos? Primeiro, vamos conferir os números. Vamos nos concentrar nos judeus americanos para esta discussão. Segundo o relatório de 2020 do Pew Research Center sobre os judeus americanos, eles são um pouco mais ricos que a média. Metade dos judeus pesquisados relataram renda de 6 dígitos, comparado a 1/3 dos americanos em geral. E essa disparidade aumenta à medida que você sobe. 1/4 dos judeus americanos relata rendas familiares acima de $200.000, um nível que apenas 4% dos americanos em geral alcançam. É importante ressaltar que os judeus também enfrentam pobreza. 10% dos judeus vivem com rendas abaixo de $30.000. Em Israel, a propósito, 17,7% da sua população judaica vive abaixo da linha da pobreza. Mas claramente, os judeus também estão estatisticamente super representados entre os ricos da América. O que há no povo judeu que os torna tão aptos para o sucesso? Como na maioria dos tópicos complexos, a resposta não é simples. Um fator importante é a educação. Os mandamentos e leis da Torá são centrais para o judaísmo, e os judeus têm lido cuidadosamente a Torá para seguir suas leis por milênios. Bem, não todos os judeus. Conforme os judeus interpretavam e aplicavam as leis, eles escreveram a Mishnah, depois o Talmud, e então mais livros de leis e comentários. Certamente nem todos os judeus eram estudiosos, mas havia um grande ênfase e prestígio no conhecimento da lei e na educação. Como resultado, em quase todos os tempos e lugares onde viviam, os judeus tendiam a alcançar níveis mais altos de alfabetização e numeramento do que as populações não judaicas ao redor. Agora adicione a isso a urbanização. Após o exílio do povo judeu da terra de Israel nos séculos I e II d.C., eles se reuniram em vilas, cidades e posteriormente em cidades por toda a diáspora. Por quê? Bem, a religião judaica é comunitária. Uma comunidade padrão exigiria uma sinagoga a uma distância que possa ser percorrida a pé e, tradicionalmente, um quórum de pelo menos 10 homens adultos para a oração. Seria necessário um mikvah bem conservado para a observância das leis de pureza, um rabino para decidir questões de lei, um açougueiro para a comida, um escriba para contratos e textos rituais. Em suma, os judeus precisam de outros judeus para praticar adequadamente o judaísmo. E mais do que isso, havia fatores externos impulsionando a urbanização judaica. Os judeus na Europa cristã e no Oriente Médio muçulmano eram cidadãos de segunda classe. Regras e leis eram quase sempre impostas sobre onde poderiam viver. Por motivos políticos, eram comumente posicionados próximos a centros de poder. Essas grandes cidades eram, como as grandes cidades de hoje, os pontos de conexão do conhecimento, comércio e riqueza. Essas redes intimamente associadas teriam se espalhado pelos continentes em cidades grandes o suficiente para sustentá-las, criando uma rede natural para o comércio. Ainda está comigo? Vamos unir tudo. Direi assim: um judeu médio na Paris do século XII poderia ir ao mercado e comprar lã de agricultores. Ele então poderia viajar para a distante Cairo islâmica e, mesmo em uma época em que cristãos e muçulmanos não eram especialmente hospitaleiros uns com os outros, encontrar alguém que falasse, escrevesse e lesse um idioma similar e obedecesse às mesmas leis econômicas judaicas. Lá, ele poderia vender a lã e retornar com seda e especiarias, juntamente com contratos para mais do mesmo. Dessa forma, os judeus já estariam à frente da curva na criação de rotas de finanças e comércio, que eliminariam os vários intermediários necessários para um alemão ou francês fazer a mesma coisa. Há outro fator importante que contribui para a riqueza judaica que tinha a ver com sua posição única na sociedade católica:
As leis da igreja primitiva e judaica proibiam a cobrança de juros sobre empréstimos pelos credores, mas apenas entre cristãos. Os judeus estavam isentos da proibição de empréstimos de dinheiro e, portanto, se beneficiaram de um monopólio superirônico que durou alguns séculos. Eles foram proibidos de muitos empregos, mas permitidos a fazer isso, ganhando dinheiro. Então, no século XII, quando reis e príncipes precisavam de grandes quantidades de dinheiro para guerras e outras aventuras arriscadas, eles recorriam aos judeus. Os judeus eram tão importantes nesse papel que tinham uma distinção especial na lei medieval como o servi camerae regis. Definitivamente não é assim que você pronuncia isso. Servi camerae regis, servos da Câmara Real. Basicamente, eles pertenciam exclusivamente ao rei. Quem estudou a vida judaica na Idade Média sabe que não era perfeita. Os judeus podem ter se beneficiado da proteção do rei, que valorizava suas contribuições para a economia e especialmente seu status como fonte de receita tributária. Mas por mais importante que o crédito fosse para essas sociedades em desenvolvimento, os judeus estavam sempre em risco de levantes populares de camponeses conhecidos como pogroms. E esses eram os bons tempos. Nobres importantes endividados poderiam incitar ressentimento popular e iniciar violentos distúrbios anti-judaicos apenas para se livrar do pagamento de empréstimos. Reis que deviam muito aos seus súditos judeus podiam e simplesmente deixavam de pagar seus empréstimos, expulsavam os judeus e confiscavam seus bens, e depois os reconvidavam depois que tinham usado todos os seus fundos e precisavam de mais empréstimos. Parece ridículo? Os reis da França fizeram isso. 2 vezes. Primeiro em 1182, depois em 1306, antes de finalmente expulsá-los de vez em 1394. Mesmo quando os judeus podiam possuir terras, muitas vezes se mostrou um mau investimento devido às expulsões sumárias a que estavam sujeitos. Ter uma habilidade ou profissão que você pudesse levar consigo era muitas vezes uma fonte de riqueza muito mais valiosa. Por necessidade, os judeus se destacaram em trabalho qualificado e áreas como medicina e finanças. Eles negociavam com pedras preciosas e metais que podiam ser facilmente movidos e desenvolveram um espírito empreendedor especializado em empreendimentos de alto risco e alta recompensa e formas anteriormente desconhecidas de gerar riqueza. Novamente, vamos ser muito claros aqui. Nem todos os judeus eram ricos, e mesmo entre esses poucos ricos, muitos que apostaram alto perderam suas fortunas e muitas vezes suas vidas. Mas ao longo dos séculos, muitos se tornaram muito ricos e inevitavelmente reinvestiram essa riqueza em mais educação e padrões mais elevados para a vida comunitária. Quando surgiram os modernos estados-nação seculares, os judeus que por tanto tempo estiveram de fora olhando para dentro, estavam bem preparados para assumir um papel no governo, na academia e nas finanças. E muitos realmente o fizeram em taxas expressivas. Na sociedade livre e capitalista da América inicial, os judeus prosperaram como nunca antes. Então, os judeus são ricos? Estatisticamente, sim. Embora muitos sejam pobres, em média, os judeus são mais ricos. Porque, para visões limitadas sobre o tema, veja os comentários abaixo. Mas se você quer uma resposta genuinamente pensativa e historicamente fundamentada, é porque os judeus valorizam a educação, tendem a se direcionar para ambientes urbanos com maior oportunidade econômica e desenvolveram uma cultura que preza o empreendedorismo. E apenas mais um ponto que quero destacar, e talvez o mais importante. Estivemos usando termos como sucesso e riqueza material como se fossem sinônimos, mas é uma comparação que perde muito da singularidade da vida judaica. O antigo sábio Ben Zoma pergunta: quem é rico? E responde: aquele que está feliz com o que tem. Os judeus não se aglomeraram em cidades ou focaram na educação visando enriquecer. Eles fizeram essas coisas para preservar o que tinham, seu modo de vida e sua Torá. De Moisés a Maimônides a Rabino Menachem, Mendel Schneerson, os nomes que nos chegam através do tempo não são de famosos comerciantes e agiotas. São mártires, místicos e estudiosos. Eles preservam nossas tradições e lideram nossas comunidades. Então, talvez a maior resposta para a pergunta por que os judeus são ricos é porque definimos sucesso como muito mais do que apenas riqueza. Um grande agradecimento a Henry Abramson por nos guiar neste vídeo. E se você gostou deste vídeo, ou quer aprender mais sobre Israel, ou a história judaica, ou o povo judeu, confira tudo neste canal. Confira Unpacked. Aproveite e inscreva-se e continue aprendendo.